Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos continuar a resolver alguns exercícios que vão abordar problemas de otimização, sendo que vão ser alguns problemas que vão ser um pouco diferentes daqueles que a gente resolveu no outro vídeo sobre problemas de otimização, certo? Nos exercícios que a gente resolveu lá, a gente sempre utilizava o método do intervalo fechado, certo? Que era baseado, né, no teorema do valor extremo. Nesses exemplos de agora, da aula de hoje, a gente não vai conseguir fazer isso. O intervalo vai ter que ficar aberto, beleza? Então a gente vai ter que usar uma outra argumentação. Essa argumentação ela vai ser baseada no teste da primeira derivada, que a gente estudou na última aula, tá? E aí a gente vai ter que usar, no caso, o teste da primeira derivada para garantir que um ponto de máximo ou de mínimo local é, na verdade, um máximo ou mínimo que é global, né? Então, tem uma argumentaçãozinha que a gente fez na última aula e eu vou relembrar no vídeo de hoje, tá certo? Vamos começar com esse exercício aqui, ó. A gente tem uma lata cilíndrica que é feita para receber 1000 centímetros cúbicos de óleo. Encontre as dimensões da lata que minimizarão o custo do metal que vai ser usado para produzir essa lata, tá? Então, se eu quero minimizar o custo aí dessa produção, eu tenho que minimizar a área da superfície da lata, certo? Então eu tenho que minimizar, na verdade, a área da superfície. Se eu minimizar a área da superfície, automaticamente eu minimizo o, é, o custo que eu vou ter para produzir essa lata. Então vamos relembrar aqui, ó. A gente tem um cilindro, né? E a gente quer as dimensões desse cilindro. Então, a gente tem que dizer qual que é o raio da base e qual que é a medida da altura do cilindro. Certo? Tem duas fórmulas aí que a gente precisa relembrar. A primeira fórmula é a fórmula do volume, tá certo? Então, eu tenho que saber a fórmula do volume do cilindro. Então, a fórmula do volume do cilindro é a área da base. Então, se a base é um círculo de raio R, certo? E digamos que a altura do cilindro é H, beleza? Então, então a fórmula aí para o volume vai ser a área da base, que é π vezes R ao quadrado, vezes a altura. E a gente quer que isso aí seja igual a 1000 centímetros cúbicos, certo? Então, a gente já está com essa restrição. E a gente quer minimizar a área da superfície. Como que eu posso calcular, então, a área da superfície desse cilindro, né? Que a gente também chama de área total. Como que pode fazer isso? Tá, a gente vai ter a área lateral do cilindro e as duas áreas das bases. A área lateral a gente aprende lá no ensino médio que ela vale o comprimento da circunferência multiplicado pela altura, porque se a gente abre esse cilindro aí, a gente vai ter um retângulo, certo? Que tem altura igual à altura do cilindro e a base dele, ela mede o comprimento da circunferência aqui na hora que a gente abre ela, né? Então vale 2πr, tá? Então a área lateral, ela vale 2πr, que é a base do retângulo, vezes a altura. E eu ainda tenho que somar as áreas das duas bases, aqui em cima e lá embaixo, tá? As bases são círculos, então a área de uma base vai ser π vezes o raio elevado ao quadrado, como são duas, vai ficar 2 vezes π r ao quadrado, certo? Pronto, então a gente tem que minimizar essa área aí, sabendo que o volume é esse. No momento, a área ela é uma função de duas variáveis. Ela é uma função do raio e da altura. Sendo que a partir dessa equação aqui, ó, eu sou capaz de fazer com que o h fique em função do raio. Então, ficaria 1000 sobre πr ao quadrado. Pronto, com isso, dá para a gente substituir aqui, ó, e ficar com a área como função somente do raio. Aí, como é que vai ficar? A gente vai ter 2πr vezes h, ou seja, vezes 1000 sobre πr ao quadrado, beleza? Mais 2πr ao quadrado. Beleza, o que é que dá para simplificar aí, né?
que é que dá para a gente simplificar? Dá para simplificar esse π aqui com esse π de cá, e dá para simplificar também esse r daqui com um dos r's que tem aqui embaixo. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes esse 1000 que tem aqui, ou seja, 2000, certo? 2000 sobre r, que ainda restou lá embaixo, mais 2πr ao quadrado, tá? Então pronto, tá aí a nossa fórmula da área. Vamos então ver agora qual que é a derivada, né? Como é que fica a derivada. Tem algum intervalo em que eu posso dizer que esse raio está, né? Que é a variável aí da área. Bem, ele no mínimo é zero, né? O raio aí no mínimo é zero. Eu não tenho como olhar aqui com o meu intervalo sendo fechado, né? Porque aí eu teria um zero aqui, ele dividindo. Então, o intervalo ele tem que ser aberto. Mais que isso ainda, existe algum limite máximo aí para o valor do raio? Não, eu posso ter um raio que seja tão grande quanto eu quiser. No caso aí eu vou ter que ter uma altura bem pequenininha, mas eu posso ter, certo, um raio bem gigante aí se eu quiser. Então o raio, na verdade, ele pertence ao intervalo de 0 até mais infinito. Então repara que eu não tenho como olhar aí para essa minha função área, ela definida em um intervalo que seja fechado. Então, automaticamente, a gente vê que não dá para a gente aplicar o método do intervalo fechado. A gente tem que usar outra estratégia, certo? Mas vamos lá, vamos derivar aqui. Ó. Quem é que seria a linha de R? A linha de R, aqui a gente tem o quê? Ó? 2000 vezes o raio elevado a menos 1, não é isso? Então, se a gente deriva isso, esse menos 1 que está aqui desce multiplicando, fica menos o 2000 vezes o raio elevado a o que agora? A menos 2, né? A menos 2. E aqui, se eu derivar, vai dar mais 4πr. Ou seja, isso aqui é menos 2000 sobre r ao quadrado, certo? Mais 4πr. Dá para a gente tentar simplificar isso? Bem, lembra que eu tenho que estudar qual que é o sinal da derivada, né? Já que a gente vai usar o teste da segunda derivada. A gente tem que ver onde que a derivada está mudando de sinal. Então, é mais fácil se a gente tiver a derivada aí, ela escrita em uma forma fatorada, com um monte de multiplicações, ao invés de ter essas... Ao invés de a gente ter essa adição aqui. Então, por exemplo, daria para fazer assim, ó. Vamos tirar o mínimo, né, que seria r ao quadrado. E em cima ficaria menos 2000 mais 4πr ao cubo. Certo? Dá para fazer mais ainda. Dá para a gente colocar em evidência lá em cima o 4. Aí fica 4 vezes o quê? πr ao cubo menos 500, não é isso? Menos 500, e aqui embaixo continuou com r ao quadrado. Beleza. Então, a gente tem que olhar para essa derivada aí, olhando apenas para valores, olhando apenas para valores positivos do raio. Beleza? Maravilha. Então, esse denominador aqui, ó, esse r ao quadrado, ele é sempre positivo. Então, quem vai determinar qual que é o sinal da minha derivada é o numerador. Como que é o gráfico aí, né? Eu tenho uma função que é cúbica, em que o único termo que o r aparece é o termo que tem grau 3. Então, o gráfico disso, e aí já é algo que você pode usar sempre que você precisar, o gráfico disso vai ser assim, ó. Vai ser uma função crescente, beleza? Porque esse coeficiente aqui, ó, que está com o raio ao cubo, que está com a variável, né, elevado a 3, ele é maior que zero. O gráfico dele vai ser assim. Ele cresce assim até chegar na raiz dele e depois continua crescendo. Aqui embaixo ele cresce côncavo para baixo, né? Depois ele cresce côncavo para cima. Então aqui ele desculpa, não é positivo não. Aqui ele é negativo, né? Porque ele está abaixo do eixo x, certo? Antes da raiz. Aqui é negativo e aqui ele é positivo. E quem que é a raiz? A raiz é o valor que faz com que esse negócio aqui dê zero.
Que valor vai ser esse? Então, a gente vai ter que ter πr ao cubo igual a 500. Portanto, r vai ser 500 sobre π, raiz cúbica disso. Certo? Então, esse ponto aqui vai ser raiz cúbica de 500 sobre π. Tá? Dessa forma, a gente já está vendo basicamente qual que é a resposta. Certo? Por quê? Porque como aqui embaixo é sempre positivo, aqui tem esse coeficiente 4, que é sempre positivo também. E aqui em cima é o único termo que realmente modifica o sinal, aí a gente vê que a derivada ela é o quê? Então, a linha de r é maior que zero se o r estiver onde? De raiz cúbica de 500 sobre π até mais infinito, certo? E é menor que zero se o quê? Se o r estiver antes dessa raiz aí, dessa raiz cúbica. Como a gente só está olhando aí para valores positivos do raio, então aqui é se o raio estiver entre 0 e a raiz cúbica de 500 sobre π. Beleza? Ou seja, o sinal está mudando de que maneira? Ele antes da raiz cúbica, a derivada é negativa. Depois dela, a minha derivada ela é positiva. Então, mudou de menos para mais. Então, daqui a gente pode afirmar que o quê? Que raiz cúbica de 500 sobre π vai ser o quê? Mudou de menos para mais, significa que eu tenho uma função que vai ter nesse ponto um mínimo, né, um ponto de mínimo que seria local, pelo primeiro teste, né, da primeira derivada que a gente estudou. Sendo que a gente pode dizer mais ainda, na verdade ele é um ponto de mínimo que é global. Por que ele é um ponto de mínimo global? Porque a gente está olhando para uma função que está definida em um intervalo aberto inteiro, certo? Em um intervalo inteiro, tá certo? Não tem nenhuma restrição aí para a função dentro do intervalo que a gente está considerando, beleza? E esse aqui, ó, é o único ponto crítico que a gente tem. É o único ponto crítico. Se é o único ponto crítico, não tem como a gente ter um outro ponto, certo, de mínimo que seja global, né? Que seja menor do que esse aqui. Por quê? O que é que está acontecendo? Lembra do que a gente falou da outra vez. No caso, o nosso gráfico ele faz algo assim, ó. Ele tem aqui o mínimo e depois ele volta. O que está acontecendo é isso. Agora, se esse ponto não fosse o mínimo absoluto, então eu ia ter que ter, em algum momento aqui, eu ia ter que ter o nosso gráfico novamente descendo. Mas isso pode acontecer? Não, porque se ele descesse de novo, eu teria que ter algum outro ponto aqui em cima, por exemplo, que fosse de máximo local, né? Mas esse ponto de máximo aí não existe. Por quê? Porque se ele existisse, eu ia ter outro ponto crítico, que eu não tenho, eu só tenho um. Tá? Então, na verdade, esse cara aqui ele é um ponto de mínimo absoluto, global. Beleza, né? Então, pronto, isso aí justifica por que o mínimo absoluto ele acontece nesse valor aqui. Então, a gente pode dizer quais são as dimensões. Vamos lá, para as dimensões da lata. Beleza? Qual que é qual que seria o raio para a lata que tem a área mínima? O raio vai ser R igual a raiz cúbica de 500 sobre π. Tá certo? E qual que é a altura? A altura vai ser H igual ao quê? Aí a gente tem que substituir aqui, ó. Vai dar 1000 sobre π r ao quadrado, ou seja, vai dar, não precisa substituir muito não, tá? Deixa só, vamos ver, né, como é que vai ficar. Vai ficar 1000 sobre π vezes o raio ao quadrado. Então,
que é que vai dar aí, né? A gente vai ter... Quem é que é o raio elevado ao quadrado? Para simplificar, vamos escrever assim, ó, 500 sobre π, certo? Como a gente tem aqui, ó, vamos fazer assim, isso aqui é 500 sobre π elevado a 1/3, né? Porque essa raiz cúbica aí é a mesma coisa que a gente fazer o número que está aqui dentro é elevado a 1/3. Como aqui está isso elevado a 2, vai ficar elevado a 2/3, certo? Então, essa aí já seria a resposta, se a gente quisesse. Mas dá para a gente tentar simplificar mais alguma coisa ainda aí. A gente vai fazer 2 vezes, aí esse 1000 aqui eu vou escrever como 500, certo? Fica 2 vezes o 500, que é o 1000, sobre... Aí eu vou ter 500 elevado a 2/3, vezes 1 sobre o π que ainda tinha, vezes o 1 sobre π elevado a 2/3. Ou seja, essa parte aqui vai dar o quê? 500 elevado a 1 sobre 500 elevado a 2/3, repete a base e vamos ter que subtrair os expoentes. Vai ficar 1 menos 1 menos 2/3, vai dar 1/3. E aqui embaixo vai dar o quê? Bem, aqui eu tenho π elevado a 1, né, sobre π elevado a 2/3. Tá bom? Então vai ficar, repete a base de novo e subtrai os expoentes. Vai ficar π elevado a 1 menos esse 2/3 aqui, que é 1/3, certo também. Ou seja, o que deu foi 2 vezes esse 500 a 1/3 sobre π a 1/3. Ou seja, 500 sobre π elevado a 1/3. Sendo que 500 sobre π elevado a 1/3 é o valor do raio. Ou seja, o que deu foi que a altura tem que ser 2 vezes o raio, para a gente ter um cilindro, né, com um certo volume fixo, que minimize a área da sua superfície. Sempre que a gente tem um cilindro em que a altura é igual ao dobro do raio, a gente fala que é um cilindro equilátero, certo? É só uma observação aí interessante. Vamos para o nosso próximo exemplo. Encontre o ponto da parábola y elevado a 2 igual a 2 vezes x, que está mais perto do ponto 1 e 4, certo? Então, como é que eu calculo a distância entre esses pontos? Distância entre dois pontos, a gente calcula como raiz quadrada da variação do x, certo? Mais a variação do y. Beleza? Sendo que essas variações têm que estar o quê? Elevadas ao quadrado. Como a gente está com um ponto que pertence a essa parábola aqui, ó, então o x ele vai ser igual a y ao quadrado sobre 2. Então, vamos substituir isso aqui. Dessa forma, vai ficar uma função que depende só do y, certo? A gente vai ter raiz de quem? X, então, y ao quadrado sobre 2 menos 1 ao quadrado, mais y menos 4 ao quadrado. Tudo isso na raiz. Certo? Essa é a função da gente. Sendo que, para a gente tentar minimizar, certo, essa função aí, a gente vai ter que usar essa raiz, vai atrapalhar bastante a vida da gente. Então, ao invés de tentar minimizar essa função, a gente vai minimizar ela ao quadrado, tá? Vamos minimizar, na verdade, a distância elevada ao quadrado. Por que eu posso fazer isso? Porque a distância ela é algo que é sempre positivo. No mínimo é zero. E se eu elevo ao quadrado, eu tenho uma função que é crescente. Se eu olho apenas para valores positivos, né? Para valores positivos ou zero. Então, se eu tiver o mínimo dessa função aqui, automaticamente também vai ser o mínimo dessa outra. E se eu tiver o mínimo dessa daqui, da função elevada ao quadrado, eu também vou ter o mínimo dessa aqui. Cuidado, porque isso não vale sempre não. Isso só vale nesse caso, porque a função aqui, ó, da distância, é uma função que nunca fica negativa, tá bom? Só vale por causa disso. Então, quem que é a função que a gente vai realmente minimizar, né? Vai ser a função d
é elevado ao quadrado de y, que eu vou chamar de f de y para simplificar, tá? Então a função vai ser y ao quadrado sobre 2 menos 1 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado. Essa aí é uma argumentação que funciona sempre quando a gente quer minimizar alguma distância, tá? A gente pode sempre olhar para a função distância, sendo que é elevada ao quadrado. Vamos derivar então. Aqui a gente poderia, se quisesse, já desenvolver tudo, mas vamos ver se fica mais fácil se a gente derivar logo. Pela regra da cadeia. Pode ser que já fique mais fácil, né? Vamos ver como é que vai ficar, né? Já que o que a gente tem que simplificar não é a f, é a sua derivada. Então, quem é que é f' de y? Qual que é a derivada desse termo aqui? Regra da cadeia, né? O 2 daqui da frente desce e vai ficar 2 vezes. Aí eu vou ter y ao quadrado sobre 2 menos 1, multiplicado pela derivada da de dentro. Derivada de y ao quadrado sobre 2 vai dar y, certo? Derivada de menos 1 dá 0. Essa outra aqui agora vai ficar 2 vezes y menos 4 vezes a derivada da função de dentro. A derivada da função de dentro é y menos 4. A derivada é 1. Aí eu estou derivando tudo com relação a y, tá? Não se confundam com derivada implícita, não. Aí seria outra coisa. Eu ia ter o y, certo? Eu ia estar derivando com relação a outra variável, mas não com relação ao próprio y. Eu estou derivando com relação a y. Então, eu não preciso me preocupar aqui com derivada implícita. Não se confundam, certo? Com isso, não. Tá, beleza. O que é que vai ficar aqui, ó? Então, se eu simplificar, a gente vai ter, multiplicando aqui, vai dar, ó, esse 2 daqui cancela com esse, vai ficar y ao quadrado menos 2 vezes y, certo? Mais 2y menos 8, certo? Ou seja, vai dar y ao cubo menos 2y mais 2y menos 8. Simplifiquei aqui, fiquei com y ao cubo menos 8. Ótimo, né? Ficou algo bem simples, certo? Excelente. Então, eu tenho uma outra função que é cúbica, que nem aquela do exemplo anterior. Então, a gente pode olhar para o sinal disso aqui de uma maneira bem simples. Como é que fica? Ela é uma função que é uma cúbica que é sempre crescente, porque aqui é um termo positivo, e aí o gráfico dela vai ser assim. Antes da raiz dela é negativa, depois da raiz ela é positiva. E quem que é essa raiz aqui? É o termo que faz com que y ao cubo menos 8 dê igual a 0, ou seja, com que y ao cubo seja igual a 8, que é 2 ao cubo, né? Então, y é igual a 2. Então, aqui seria 2, tá bom? Então, de novo, esse aqui é o único ponto crítico, certo? É o único cara que zera essa derivada, tá certo? É o único termo que zera essa derivada. E repara que se eu pego um y menor do que 2, a minha derivada é o quê? Negativa, certo? Então, f' de y é negativa se y pertence a menos infinito até 2, certo? E f' de y é maior que 0 se y pertence a 2 até mais infinito. Repara aí que é pior ainda do que o exemplo anterior. Não tem nenhuma restrição no y. O y pode ser o número real que a gente quiser. Tá? Então, aí é que realmente não tem como a gente olhar para um intervalo que seja fechado, né? Então, tem que ir com o teste da primeira derivada. Daqui, a gente está vendo o quê? Que o sinal está mudando de menos antes do 2 e passando para mais depois do 2. Ou seja, isso aí garante que 2 é o quê? 2 é ponto de mínimo inicialmente local, mas que na verdade é o quê? Global, né? Por quê? Porque é o único que tem. A gente está com uma função que é contínua em um intervalo inteiro
na reta inteira, tá certo? E ela só tem um ponto crítico. Para todo ponto antes dele é negativa, para todo ponto depois dele é positiva. Então ele tem que ser o mínimo absoluto, o mínimo global, certo? Esse é o teste, o teste da primeira derivada para extremos absolutos, certo? Para máximos e mínimos absolutos globais. Como só tem um ponto crítico, então se ele é mínimo local, ele também tem que ser um mínimo absoluto global, tá bom? Então, qual que é o ponto na parábola que vai estar mais perto do ponto 1 e 4? Então, só é a gente voltar e substituir agora aqui para achar quanto que vale o x. Então, esse aqui é o y, é 2. O x vai ser 2 ao quadrado sobre 2, daria 4 sobre 2, deu 2. Então, a resposta seria o ponto em que o x é 2 e o y é 2. 2 e 2. Certo? Isso aí finaliza esse exercício. Beleza, pessoal? Então, lembra desse argumento importante de a gente elevar a função distância, certo, ao quadrado, porque aí fica mais simples. Tá certo? Maravilha. Vamos para o próximo exercício. Dentre todos os retângulos que têm dois lados sobre os eixos coordenados e um dos vértices no gráfico de f de x igual a essa função aí, olhando apenas para x maior que zero, determine as dimensões daquele que tem área mínima. Beleza? Daquele que tem área mínima. Então, vamos fazer, certo, inicialmente um esboço aqui. Ó. A gente vai ter o eixo y, o eixo x, certo? E aí a gente olha só para o x maior que zero, tá? E como que seria o gráfico disso? Bem, não sei, mas o que eu só preciso é de um esboço para me ajudar a entender o que é que vai estar acontecendo. Repara que à medida que eu aumentar o x, o resultado vai ficando cada vez mais perto de quem? Desse valor aqui, né? Certo? 3. Porque esse termo aqui ele tende a zero quando o x tende a infinito. Então, o gráfico, na realidade, ele vai fazer assim. Ó. Ele vai fazer assim. Beleza? Ele vai fazer assim. Ele se aproxima dessa assíntota. Então, vamos agora para o nosso exercício. Né? A gente tem um retângulo que tem dois lados nos eixos, certo? Um no eixo x e um no eixo y. E um vértice está aqui no gráfico dessa nossa função. Então, o retângulo seria algo assim. Seria algo desse jeito aqui, tá? Algo assim. Deixa eu ajeitar aqui que ficou meio estranho, né? Pronto, seria alguma coisa assim. Então, a gente tem que calcular a área disso. Tá certo? Tem que calcular a área disso. Então, esse pontinho aqui, ó, ele é o ponto que teria as seguintes coordenadas. O x seria x e o y seria f de x. Seria 3 mais 4 sobre x ao quadrado. Ou seja, daqui até aqui mede x, enquanto daqui até aqui mede 3 mais 4 sobre x ao quadrado. Aí fica fácil da gente achar uma fórmula para a área desse retângulo aqui, não fica? Fica. Por quê? Quem é que é a área como função de x? A área como função de x é a base, que é x, vezes a altura, que é 3 mais 4 sobre x ao quadrado. Multiplicando vai dar 3x mais 4 sobre x. Qual que é o domínio aí para essa função? Tem alguma restrição para o maior valor possível do x? Não tem, né? Então, a gente teria aqui ó, que o x ele é maior que zero. Então, o x ele vai pertencer ao intervalo de 0 até mais infinito. Não dá, mais uma vez, para a gente olhar para um intervalo que seja fechado. Nem dá para a gente olhar aqui ó, com o x fechado no zero, porque aqui embaixo iria zerar, né? A gente ficaria com zero no denominador. Então, de novo, tem que apelar para o teste da primeira derivada. Tá certo? Vamos para a derivada mesmo. A linha de x vai ser quem? A gente vai ter ó,
é 3 aqui, nessa parte. E nessa outra parte é 4x a menos 1. Então, quando derivar, vai ficar menos 4x a menos 2. Então, menos 4 sobre x ao quadrado. Organizando isso aqui, vai ficar x2 embaixo. E em cima vai ficar 3x ao quadrado menos 4. Temos que estudar qual é o sinal disso. O denominador, mais uma vez, é sempre positivo. Então, esse aqui é sempre positivo. Quem vai determinar qual é o sinal da derivada vai ser o numerador. Tá certo? O numerador é uma função ele é uma função quadrática, certo? Que é côncava para cima. Por quê? Porque esse termo aqui é maior que zero. Tá bom? Então, como é que fica o gráfico, né? O gráfico de 3x ao quadrado menos 4. O gráfico vai ser assim. Ela vai teria duas raízes reais diferentes. Aqui é mais, aqui é menos, aqui é mais. Como que eu sei quais que são as raízes? Eu tenho que fazer 3x2 igual a 4. Então, x2 vai ser igual a 4 terços. Então, x vai ser 2 sobre raiz de 3. Racionalizando, fica 2 raiz de 3 sobre 3. Certo? 2 raiz de 3 sobre 3. Isso aí seria a minha raiz positiva, né? Que é a que me interessa. Mas, na hora de olhar aqui para o gráfico, eu olho para as duas. Então, mais ou menos aqui na frente. Aqui eu teria menos, então, 2 raiz de 3 sobre 3. E aqui eu teria 2 raiz de 3 sobre 3. E o que me importa mesmo é aqui no zero, tá? Então, entre 0 e essa raiz, que de fato é o único ponto crítico que tem aí, o único ponto crítico no intervalo que a gente está interessado, tá? Então, de 0 até mais infinito, certo? É o único ponto em que a derivada se anula no intervalo que a gente está considerando. Então, a gente sabe que a linha de x é o quê? Negativo se x estiver entre 0 e 2 raiz de 3 sobre 3. E é maior que 0, tá? Se o x estiver entre 2 raiz de 3 sobre sobre 3 e mais infinito. Certo? E mais infinito. Então, o que é que aconteceu com o sinal da derivada? Ele foi de menos antes para mais depois. Então, daí eu posso afirmar o quê? Que x igual a 2 raiz de 3 sobre 3 é ponto de mínimo local, a princípio, mas eu posso dizer mais ainda, que ele é um ponto de mínimo absoluto, global. Por quê? Porque é o único ponto crítico que existe no intervalo de consideração. Tá? Então, não tem como ter um outro ponto de mínimo que seja menor do que esse aqui, porque só tem um ponto crítico. Beleza? Então, pronto. Esse aí é o mínimo global da gente. Então, eu quero as dimensões desse retângulo. A base, ela é o x, certo? A base do retângulo é o x. Vamos escrever aqui embaixo. A base é o x, que vale 2 raiz de 3 sobre 3. E a altura, aí a altura é o quê? A altura é isso aqui, ó. 3 mais 4 sobre x ao quadrado. Então, vai dar 3 mais 4 sobre... Quanto que é x? X ao quadrado a gente já viu aqui, ó. É igual pronto, 4 terços. Então, eu vou repetir a de cima e multiplicar pelo inverso da de baixo. Cancela aqui. Pronto. Resultado, 6. Certo? Essas são as minhas dimensões. A base mede isso. Tá bom? E a altura mede isso aqui. Essa é a resposta desse exercício. Tá bom? Beleza. Vamos para mais um. Determine o maior volume possível que pode conter uma caixa paralelepípedo
que tem a base quadrada e que é construída com 1.200 centímetros quadrados de material e que não inclui a tampa. Tá? Então, a gente tem aí esse paralelepípedo, vamos desenhar ele. Tá? É um paralelepípedo, não inclui a tampa, tá certo? Não inclui a tampa. Então, como é que a gente faz aí? Digamos que as dimensões dele sejam A aqui e A aqui. Lembra que a base dele ela é um quadrado. E vamos chamar de B a sua altura. Então, a gente está querendo determinar quem que é o volume. Como que faz para determinar quem é o volume? A área da base vezes a altura. Então, vai ser A ao quadrado vezes B. Então, aqui, a princípio, o volume depende de duas variáveis, de A e de B. Vamos, então, determinar quem é que é uma delas, certo, em função da outra, usando o dado que a gente tem aqui, ó, da área da caixa, tá certo? Lembra que ela não inclui a tampa. Então, qual que é a área? A área, ela vai ser a área dessa face daqui, que é AB, a área dessa face daqui, que também é AB, a área dessa outra face daqui de trás, que também é AB, e a área dessa outra face aqui, que também é AB. Então, eu tenho na verdade, 4 vezes AB, mais a área da face, lá da face inferior, né? Que é um quadrado, então fica A vezes A. Beleza? Isso aqui, no caso, vai dar 1.200. Então, vamos tentar isolar aí, ó, o B para ficar B em função do A. Então, a gente vai ter 4AB é igual a 1.200 menos A ao quadrado. Portanto, o B vai ser o quê? Vai ser 1.200 menos A ao quadrado sobre 4A. Beleza, né, pessoal? Tá bom, vamos pegar isso aqui agora e vamos substituir lá em cima. Como é que fica, então, o nosso V? O volume agora vai ser função só do A. Então, vai ser A ao quadrado vezes o B, vezes 1.200 menos A2 sobre 4A. Então, eu posso simplificar, ó. Posso simplificar esse A daqui com esse A daqui. E aí, V de A vai ser quem? V de A vai ser A vezes 1.200. Então, 1.200A. Certo? E A vezes menos A2. Então, menos A ao cubo sobre 4. Certo? Beleza. Essa é a fórmula do volume. Tem alguma restrição aí para o A? Bem, a única restrição é que ele é uma distância, né? Então, ele é um comprimento, portanto, ele tem que estar de 0 até mais infinito. Nesse caso, eu até poderia incluir o 0 aí, tá? Se eu quisesse, mas se eu fizer isso, aí eu iria ter problema aqui no B. Então, tecnicamente, eu não posso ainda incluir o A. Certo? Ficou o intervalo aberto, mais uma vez. Vamos fazer a derivada, tá? Então, a gente vai ficar assim. Bem, ainda dá para a gente olhar da seguinte forma. V de A seria 300A, tá? Menos A ao cubo sobre 4. Então, na hora que a gente deriva, vai dar V' de A igual a 300 menos 3A ao quadrado sobre 4. Certo? Então, V' é uma função do segundo grau. Certo? É uma função do segundo grau que é côncava para baixo. Por quê? Porque esse termo aqui, o que multiplica o termo que está com expoente 2, é negativo. Quais são as raízes? As raízes eu vou ter 300 menos 3A2 sobre 4 igual a 0. Certo? Vamos organizar, né? Vai ficar assim, 3A2 sobre 4 igual a 300. Portanto, A2 vai ser quem? Vai ser 300 vezes 4 sobre 3. Então, 300 terços vai dar 100. 100 vezes 4, 400.
Aí ficou fácil, né? O A é 20. Beleza? O A é igual a 20. Essa é a nossa raiz. Seria mais ou menos 20, né? Sendo que, né, no intervalo que a gente quer, de 0 até infinitos, a única que seria interessante seria 20. Tá? Então, como que seria o gráfico dessa função quadrática aí? Ela é côncava para baixo. Então, aqui seria menos 20. Aqui seria mais 20. Ela é negativa antes da primeira raiz, negativa após a segunda raiz e seria positiva aqui no meio. E o que realmente é importante para a gente aí é de 0 em diante. Então, é só nessa parte daqui, ó. Aí, o que é que eu posso falar? Eu posso dizer que esse V' de A ele é maior que 0 se o A estiver entre 0 e 20, beleza? E posso dizer que V' de A é menor que 0 se o A estiver de 20 em diante, beleza? Então, o que é que aconteceu? Aconteceu que o sinal mudou de positivo antes do 20 para negativo depois do 20. Tá? Então, daqui eu posso afirmar o quê? Que 20 é o quê? 20 é ponto de mínimo. A princípio seria um mínimo apenas local, tá? Mas no intervalo que a gente quer, ó, que é de 0 até mais infinito, 20 é o único ponto crítico no intervalo da gente, tá? O único ponto crítico é o único ponto crítico em 0 até mais infinito. Então, por ser o único que tem nesse intervalo, esse ponto de mínimo aí não é apenas local, ele é global. Beleza? Isso resolve, porque agora a gente já pode determinar qual que é o volume máximo. Isso é substituir o A por 20 na fórmula do volume. Substituir o A aqui por 20, por exemplo. Então, o volume máximo ele vai ser o V de 20, que vai dar o quê? Vai dar 300 vezes 20, beleza? Menos 20 ao cubo sobre 4. Então, deu 300 vezes 20, vai dar 6 com 3 zeros, certo? E aqui eu vou ter ó, menos 8 com 3 zeros sobre 4. Ou seja, 6.000 menos 2.000, que é igual a 4.000. E qual que é a nossa unidade? Como estava tudo estava em centímetros, né? Então aqui vai ser centímetros cúbicos, porque é volume, certo? Isso responde esse exemplo, tá bom? Beleza, vamos agora para o último exemplo da aula de hoje. Encontre dois números positivos que tenham produto igual a 100 e que tenham a soma mínima. Então vamos dizer que os números são x e y, então os dois têm que ser maiores que 0, certo? A multiplicação entre eles tem que ser 100 e eu quero saber a soma mínima. Então vamos chamar a soma aí, tá? S. No momento, né, ela é uma função de duas variáveis, S de x e y igual a x mais y. Sendo que duas variáveis não dá para a gente trabalhar aqui. Então, a gente tem que, aqui, por exemplo, escrever o y como 100 sobre x, certo? Para substituir aqui. Agora, o y também ficou como função de x. Então, a soma depende de uma única variável agora. Aí vai dar x mais 100 sobre x. Tá bom? Então, qual que é o domínio aí, né, para o x? Né? O x é qualquer coisa maior que 0. Então, vai ser de 0 até mais infinito. Quem é a minha derivada? S' de x vai ser a derivada de x, que é 1. E a derivada desse outro termo aqui vai ser menos 100 sobre x ao quadrado. Certo? Lembra que... deixa eu apagar isso aqui, que bugou, né? A minha caneta ela bugou um pouquinho. Lembra que eu tenho 100x a menos 1, né? Então, esse menos aqui desce, fica menos x... Desculpa, menos 100 vezes o x a menos 2. Tá? Pronto. Que é isso aqui. Então, eu quero ver onde que isso aí dá zero, tá certo? E eu quero ver também se o sinal
nesse valor que a gente achar, se ele muda de mais para menos ou se ele muda de menos para mais. Então, organizando, vai ficar x2 embaixo e em cima fica x2 menos 100. O denominador, ele é sempre positivo. Então, não preciso me preocupar com o sinal desse cara, só preciso me preocupar com o sinal do numerador. O numerador é uma função do segundo grau, x2 menos 100, que é uma função que seria côncava para cima, né? Porque o a é positivo. Aqui é 1, que é maior que 0. As raízes dela são menos 10 e 10. São os números que fazem com que isso aqui se anule. Antes do menos 10 é positivo, no meio aqui é negativo e depois do 10 é positivo de novo. Sendo que, mais uma vez, o que importa para a gente aí é do 0 em diante. Certo? Então, 10 aqui, ó, 10 ali, é o único ponto crítico que a gente tem que está no intervalo de consideração. Certo? É o único ponto crítico. Beleza? É o único ponto crítico, tá? Em 0 até mais infinito. Então, a gente sabe o quê? A gente sabe que S' de x é negativa se x estiver entre 0 e 10. E sabe que S' de x é maior que 0 se x estiver de 10 em diante. Então, o que é que houve com o sinal da derivada? Ele mudou de menos antes do 10, que é o ponto crítico da gente, para mais depois do 10. Então, pode afirmar o quê? Que 10, x igual a 10 é o quê? X igual a 10 é um ponto de mínimo. Seria local, mas na verdade vai ser global. Por quê? Porque dentro do intervalo de consideração, a derivada é sempre negativa antes do 10 e é sempre positiva depois do 10. Então, ele ficou como o único ponto crítico que a gente tem aí, tá? Então, eu posso afirmar que ele é um mínimo global. Não tem como ter um outro ponto que vá ficar com um valor menor do que ele. Porque isso iria implicar que existiria outro ponto crítico no meio do caminho. Tá bom? Então, x igual a 10 é o ponto de mínimo absoluto. Então, já sei quem é o x. Falta saber quem é o y. Aí, substitui aqui. Tá? Então, qual é a resposta? O x é 10 e o y é 100 sobre 10. É 10 também. Beleza, pessoal? Então, é assim que a gente usa o teste da primeira derivada. A gente olha para como que o sinal da derivada ele mudou quando a gente passa por um ponto crítico, tá bom? Agora tem que ser apenas um ponto crítico, tá bom? É como que a gente usa esse teste para resolver problemas de otimização, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado, certo? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.